A paz do Senhor, grata a Deus por mais um EBD online. Estamos entrando num novo semestre, né? E durante esses meses vamos estudar sobre os sábios conselhos do Provérbios para o pré-adolescente cristão. A lição de hoje é a lição de número 2, que tem como título sobre as falsas amizades. A nossa lição ela se encontra no livro de Salmos, o primeiro, quero ler com vocês. E, querido professor, não esqueçam de incentivar o seu aluno à leitura bíblica. Incentive ele a começar a leitura. E aí, no Salmos primeiro, e apenas o verso primeiro também, que diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você pode começar com esse texto e em seguida ir para Provérbios, capítulo 1, né, do 10 até o 19, junto com o seu pré-adolescente. A nossa lição de hoje, ela tem 3 objetivos: identificar os perigos das falsas amizades, entender que a amizade com o mundo implica em inimizade contra Deus e compreender a importância de selecionar bem as amizades. Então, esses são os 3 objetivos da lição de hoje. Não esqueça, querido professor, de receber o seu pré-adolescente com aquele sorriso no rosto, procurando saber como é que foi a semana dele, o que ele aprendeu. Veja também se alguém tem algum pedido de oração ou se até mesmo tem algum agradecimento a fazer. E comece antes da lição, né, orando. Incentive o seu pré-adolescente a começar a oração. Escolha a cada EBD um adolescente para começar orando e outro que também possa dar a conclusão da aula em oração. Incentive, treine o seu pré-adolescente para que ele entenda que amanhã, num futuro próximo, pode ser ele o professor de uma classe de pré-adolescente. Então, aí começamos a lição, depois de ler o texto bíblico, né? Lá em Provérbios 22, 24 e 25, a Bíblia diz: Não faça amizade com pessoas grosseiras e violentas. Você poderá pegar os seus maus costumes e depois não conseguirá livrar-se deles. Você pode deixar esse versículo como texto também, para que eles possam refletir e, quem sabe, memorizar esse texto bíblico. O primeiro tópico da nossa lição, Conhecendo Mais de Deus, ele fala sobre o significado da palavra amigo. Você pode começar, querido professor, perguntando ao seu adolescente, seu pré-adolescente, se ele tem amigos, quem são os amigos dele. E essa faixa etária que estamos trabalhando, eles costumam ter vários amigos. Para ele, todo mundo é amigo. Mas nessa lição você vai explicar para ele o que é e como ter um verdadeiro amigo e também quem é o nosso verdadeiro amigo. Então, a palavra amizade, né, o significado da palavra amizade, vem do latim amicus, que significa amigo, que tem sua origem na palavra amore, amor. Tem também sua origem na palavra grega, filia, que significa amor. Então, o que seria a amizade? A amizade, ela envolve, na verdade, respeito, lealdade, carinho, sinceridade, apoio, proteção e cuidado. Então, essas são algumas das qualidades que precisa se ter para poder dizer que aquele relacionamento que você tem com o outro é uma amizade. E a lição nos traz aqui bem claro, né, que é bom ter amigos, mas é muito importante saber selecioná-los. O primeiro ponto diz assim: amigos? Será? E aí você pode perguntar ao seu pré-adolescente se ele já passou por algum momento onde ele teve esse questionamento de alguém que ele achava que era tão amigo e de repente fez algo que deixou ele triste. Deixe eles compartilhar, porque talvez a situação que um passou foi parecido com o do outro. E é bom porque cada um ali vai ter um momento de aprendizado.
Então, a nossa lição diz assim, a lição, ela compara, assim como Jesus comparou as ovelhas, são animais indefesos, fáceis de serem caçados por predadores. Já os lobos, né, que são mais espertos, ágeis, caçadores natos e os principais predadores das ovelhas. Ou seja, querendo dizer que há falsos amigos vestidos de ovelhas, vestido de bondoso, vestido de uma pessoa que agrada, que é bom, mas na verdade é um lobo e quer apenas o seu mal. E aí vem aquela questão de passar para o nosso pré-adolescente a importância da gente vigiar contra as nossas amizades. De começar a observar, será que isso é uma amizade verdadeira? É uma amizade que eu vou poder contar? É uma amizade realmente leal? Porque a palavra do Senhor faz essa comparação. O cristão como a ovelha e o lobo como algo mau, que às vezes vem para quê? Para destruir. É esse o intuito, muitas das vezes. E o ponto A diz, o cuidado com as falsas amizades. E ponto B, escolhendo boas amizades. Gostaria de frisar nessa parte B, escolhendo boas amizades, oriente o seu pré-adolescente a buscar em Deus conselhos, a ouvir, a orar a Deus e pedir, Deus, me apresenta amigos segundo o teu coração, apresenta amigos que eu possa contar. E você vai ver, seu adolescente, seu pré-adolescente vai ver o quão bom é quando a gente pede para Deus selecionar as nossas amizades. E você pode dizer a ele, não se assuste não, caso um amigo que antes você via tão próximo, de uma hora para outra se afastar. Foi por quê? Foi porque Deus ajudou ele, na verdade, selecionou as suas amizades. O ponto C diz assim, os falsos amigos não entendem o propósito de Deus. Na verdade, o falso amigo quer só afastar você da presença de Deus. E a lição diz assim, os falsos amigos não compreendem os propósitos divinos para a sua vida e podem ser impedimento para você fazer a vontade de Deus. O apóstolo Paulo orientou aos coríntios que as más companhias estragam os bons costumes. Está lá em 1 Coríntios, peça para o seu pré-adolescente abrir. 1 Coríntios 15 e 33. Tenham cuidado com o que você ouve. Cuidado com as amizades que você faz. O ponto 2 diz assim, diga-me com quem andas. E esse trecho, né, fala da questão de como somos influenciados. E aí você pode fazer aquela enquete na sala. Quem aqui acha que influencia? E quem é que é mais influenciado, fácil de ser influenciado? E o seu pré-adolescente vai começar a dizer se ele influencia mais ou se ele é mais influenciado pelas coisas que acontecem. Então, a nossa lição diz assim, somos influenciados por nossas amizades. É preciso ter cuidado com as falsas amizades, porque o crente foi chamado para influenciar, para fazer diferença, para mostrar o brilho de Cristo e que as pessoas olhem e queiram também estar perto de Cristo, né? Influenciar o mundo e não para se deixar ser influenciado por ele, né? Aí o ponto A diz que o perigo das falsas amizades. Ponto B, somos influenciados por nossas amizades. E C, influenciando ou sendo influenciado. E aí você pode começar a fazer o seu pré-adolescente refletir que quando ele passa a ter alguma amizade, ele acaba tendo os mesmos costumes que o coleguinha tem. É na forma de vestir, é na forma de falar, acaba tendo o mesmo comportamento. Então, diga a ele, será que é esse o comportamento que você quer ter? Veja se esse comportamento está certo. E caso esse comportamento não seja agradável aos olhos de Deus, se afaste, porque talvez essa amizade não seja uma boa amizade. E o ponto C diz assim, influenciando ou sendo influenciado. E aí você pode perguntar ao seu pré-adolescente quanto ele é influenciado e o quanto ele tem conseguido influenciar os seus amigos. Lá em Provérbios, capítulo 13, versículo 20, está escrito, quem anda com os sábios será sábio, mas quem anda com os tolos acabará mal. Você pode até interagir. Diga a ele a importância dele poder interagir com todo mundo,
mas ele não deve pegar o comportamento de todo mundo, mas selecionar as amizades e também selecionar o comportamento. Isso vai ser um pré-adolescente sábio. E o ponto 3, amizades que prejudicam a comunhão de Deus. Explique para ele que tem amizades que nos aproximam de Deus. E amizades falsas, amizades erradas, ela nos distancia do Criador e entristece, né, o Espírito Santo de Deus. Ponto A, amigos de Deus por meio de Jesus. Foi na cruz do Calvário que Jesus nos deu esse direito de ser chamado de amigo, nos chamar de amigo. E veja que privilégio ter um amigo como Jesus, um amigo leal, um amigo fiel, um amigo que ele pode contar a qualquer hora. Porque os amigos que a gente consegue, conquista aqui na Terra, quando às vezes a gente precisa, a gente não pode contar. Mas com o amigo Jesus, a gente sabe que a qualquer momento a gente vai poder contar com aquela amizade. Aí o ponto B diz assim, as falsas amizades nos tornam inimigos de Deus. E o ponto C, amigos de verdade nos aproximam de Deus. E você pode começar a pedir para ele, anotar no caderninho quais são os nomes dos amigos que ele tem. E quais são os amigos, o que é que eles têm muito em comum. Quem é que aproxima ele mais de Deus, quem é que não aproxima. E que ele veja se vale a pena ou não permanecer com essa amizade. Mas você pode, querido professor, dizer para ele que não precisa assim, eu não quero ficar com você por causa disso. Não, vai se afastando aos poucos. Vá se apegando e chegando mais a amizades que falem mais de Deus, que tragam para perto de Deus. Amizades que obedecem aos pais, amizade que não comete coisas erradas, que não pegam coisa que é do outro, amizades que não mentem, que não são falsas. Essas sim são amizades que a gente deve levar para o resto da vida. E você pode trazer, segundo a palavra de Deus, amizades que deram certo, né? Segundo a palavra do Senhor. E a conclusão, você pode estar deixando aqui, ó, desfrute das boas amizades que Deus concede a você. Fale da importância, mais uma vez, de pedir que Deus selecione os amigos. E explique para eles que Deus, quando o amigo é de Deus, essa amizade dura por anos, né? Tem amizades que começam na infância e a pessoa entra na fase adulta e ainda são amigos, compartilham dos mesmos pensamentos. E se afaste daquelas que podem distanciá-lo da presença de Deus. E não se esqueça do principal, Jesus é o nosso melhor amigo. É nele que a gente pode plenamente confiar. Faça sempre essa ênfase para o seu pré-adolescente entender que Jesus é o nosso fiel amigo. Tem até um hino da harpa que diz que Cristo Jesus é o fiel amigo, ele só. É um hino que você pode também entoar na sua aula. E eu trouxe uma dinâmica, a dinâmica está na lição, você pode aproveitar, onde você vai levar óleo e água, né? E aí você vai colocar em 2 copos, pode ser de plástico, acrílico, você escolhe. E você vai fazer o seguinte, você vai pegar a água e vai misturar com o óleo. E aí você, pode até mexer, mas se você observar bem, a água, ficou nessa parte de baixo e o óleo todinho subiu. E aí você vai comparar para o pré-adolescente, explicando para ele que assim é a nossa amizade com as coisas do mundo, com as coisas erradas. Não se misturam. Amizades boas com amizades ruins não se misturam. E ao mesmo tempo, Deus se afasta dessa mistura. Então, o que é que a gente deve fazer? Se afastar de amizades que não são agradáveis aos olhos de Deus. Essa é a dinâmica que está na nossa lição e você pode estar fazendo na sua aula, tá certo, querido professor? Que Deus em Cristo permaneça abençoando a sua vida, a sua classe. Aproveite, curta o nosso vídeo, encaminhe para um amigo professor seu que ainda não assistiu. Caso ainda não esteja inscrito no canal, aproveite e se inscreva. E não deixe de deixar lá o seu comentário, tá certo? Que Deus abençoe e até a próxima EBD Online. Tchau, tchau. Fiquem na paz.
Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.